Você já parou para pensar que algumas das comidas mais consumidas no mundo podem parecer nojentas, estranhas ou até impossíveis de comer dependendo de onde você nasceu? E o mais curioso é que muitas delas são consideradas as mais nojentas do mundo. Agora você vai conhecer 6 alimentos que vão muito além da aparência. E cada um deles tem uma história, um sabor e até riscos que pouca gente conhece. Ovo centenário. Imagina pegar um ovo e não cozinhar, nem refrigerar, mas enterrar ele e deixar apodrecer de forma controlada por semanas ou meses. É exatamente isso que acontece com o ovo centenário. Chamado na China de pida, surgiu há mais de 500 anos, durante a dinastia Ming. A história mais aceita diz que ele foi descoberto por acidente. Ovos esquecidos em cinzas de cal se transformaram com o tempo. Em vez de estragar, eles se preservaram. Hoje, o processo é controlado. Ovos de pato, galinha ou codorna são cobertos com uma mistura de argila, cinzas, sal, cal e chá. Eles ficam assim por semanas ou até meses, até que a clara vira uma massa escura, tipo gelatina marrom. A gema fica verde escura, cremosa, quase pastosa. E o cheiro é forte, podendo lembrar enxofre ou amônia, o que afasta muitas pessoas na primeira experiência. Mas na culinária chinesa, ele é valorizado pelo sabor intenso e marcante, com notas salgadas e umami. Apesar disso, ele também levanta debate sobre produção e qualidade em versões menos controladas, já que processos inadequados podem gerar riscos de contaminação. Mas e aí? Você teria coragem? Na China, isso não é nojento, é tradição e é servido como acompanhamento em refeições comuns. O que parece estragado, ali é considerado sabor refinado. Ninho de pássaro. Agora imagine uma sopa extremamente cara, servida em restaurantes de luxo na Ásia. O mais impressionante não é o preço, mas o ingrediente. Ela é feita com ninhos de pássaros construídos quase inteiramente de saliva endurecida. Esses ninhos vêm de aves chamadas andorinhas do mar, encontradas principalmente no Sudeste Asiático. Elas constroem seus ninhos em cavernas e paredes rochosas, usando a própria saliva que endurece com o tempo. Esses ninhos são coletados, limpos e depois dissolvidos em caldo quente, formando uma sopa de textura leve e gelatinosa, quase sem sabor marcante. Historicamente, esse alimento era reservado para imperadores chineses e elites, e até hoje é associado a status, luxo e medicina tradicional. Algumas crenças dizem que ele ajuda na pele, imunidade e recuperação do corpo, embora muitas dessas ideias venham de tradições antigas. O problema é que a alta demanda levou à exploração intensa dessas aves em algumas regiões, fez com que a coleta desses ninhos se tornasse extremamente intensa, levantando preocupações ambientais e sobre a preservação das aves. E aí vem a pergunta: você conseguiria comer algo que nasceu da saliva de um pássaro só porque é considerado luxo? O que parece estranho, em muitos lugares da Ásia, é literalmente símbolo de status. Surströmming. Agora imagina abrir uma lata e o cheiro ser tão forte que o instinto imediato é se afastar. Esse é o surströmming da Suécia. Ele é feito com arenque do Báltico fermentado em salmoura por vários meses, dentro de latas fechadas. Durante esse processo, ele libera gases e compostos químicos extremamente fortes. O resultado é um dos odores mais intensos do mundo. O odor é tão intenso que, em alguns países, é proibido abrir em ambientes fechados. E o sabor é descrito como extremamente salgado ácido fermentado, semelhante a peixe muito envelhecido. Para quem está curioso, ainda existe o risco de causar náusea e intoxicação em pessoas não acostumadas e latas podem inchar e até estourar se mal armazenadas. Na Suécia, existe até uma tradição de consumo ao ar livre, porque o cheiro pode ser insuportável em ambientes fechados. E mesmo assim, ainda é consumido como uma iguaria. E para quem cresceu com isso, o cheiro não é problema, é memória cultural. Geliedmosinose. Agora vamos para o Canadá e o Alasca. Um prato tradicional indígena com um nome que já chama atenção sozinho: nariz de alce em gelatina. Isso mesmo, esse alimento é feito exatamente do que o nome sugere. O nariz do alce é cozido lentamente por horas, até que o colágeno natural se dissolva completamente. Depois disso, ele é resfriado, e o caldo se transforma em uma espécie de gelatina escura e firme. A textura mistura partes mais elásticas com pedaços mais macios de carne, e a aparência pode ser bem impactante para quem nunca viu. Mas aqui existe um ponto importante: esse prato não nasceu para chocar ninguém. Ele nasceu da necessidade de aproveitar totalmente o animal. Em regiões extremamente frias, onde a sobrevivência depende do uso completo dos recursos, nada podia ser desperdiçado. Além disso, é um alimento rico em colágeno e energia, o que ajudava muito em dietas de inverno severo. Para comunidades indígenas, isso não é estranho. É respeito. Respeito ao animal e ao que ele oferece. Mas para quem vê pela primeira vez, a reação geralmente não é de fome, é de surpresa. Huitlacoche. Agora vamos para algo que, em qualquer outro lugar do mundo, seria considerado uma doença. Um fungo que pode devastar plantações. Mas no México, isso virou alimento. O Huitlacoche é um fungo que cresce no milho, chamado Ustilago maidis, que infecta e transforma seus grãos em estruturas escuras e irregulares, deformadas e cheias de esporos. Em muitos países, isso seria descartado como perda de safra, mas na culinária mexicana ele é valorizado há séculos, desde o período dos povos astecas. O sabor é intenso, terroso e lembra cogumelos ou até trufas, sendo usado em tacos, quesadilhas e pratos sofisticados da gastronomia moderna. Além de saboroso, ele também contém aminoácidos e proteínas vegetais, embora seu consumo esteja muito mais ligado à cultura do que a benefícios nutricionais específicos. O mais interessante é justamente essa inversão de valor. O que é doença em um lugar pode ser considerado iguaria em outro. Chiraco. Agora chegamos em um dos mais polêmicos e talvez o mais difícil de explicar para quem nunca viu. Chiraco, que significa literalmente crianças brancas, é um prato japonês feito com esperma de peixe, geralmente bacalhau. Esse nome se dá pela sua aparência branca e cremosa, e quase semelhante a um molho espesso. O sabor é suave e delicado, com textura extremamente macia, sendo servido principalmente em restaurantes tradicionais durante o inverno. Na cultura japonesa, ele é considerado uma iguaria sazonal e valorizado pela experiência gastronômica, mas fora do país costuma causar surpresa justamente pela sua origem e aparência incomum. Ainda assim, é um exemplo claro de como a culinária japonesa utiliza praticamente
praticamente todas as partes dos alimentos de forma sofisticada. Mas no caso do shiraku, existe um detalhe importante. Ele só aparece em certas épocas do ano, quando os peixes entram no período reprodutivo. Por isso, em muitos restaurantes tradicionais, ele é tratado quase como um ingrediente especial de temporada. E o modo de preparo muda bastante. Ele pode ser servido cru, levemente cozido, grelhado, empanado ou até colocado em sopas e pratos quentes. Mas nem tudo é visto de forma positiva. Fora do Japão, o shiraku costuma ser associado a comidas mais nojentas do mundo, principalmente por causa da origem do ingrediente. E isso mostra mais uma vez como a ideia de comida nojenta depende muito mais da cultura do que do alimento em si. No fim, todos esses exemplos mostram que comida vai muito além do que está no prato. Ela carrega história, sobrevivência, identidade cultural e até status social. O que parece estranho, nojento ou impossível de comer para uma pessoa pode ser, em outro lugar do mundo, uma tradição respeitada há séculos. E talvez isso seja o mais interessante, a ideia de que o normal na alimentação não é universal, mas sim construído pela cultura em que cada um cresce.